Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical e nesse segundo trimestre de 2023 estamos estudando a revista Conectar Mais Jovens da editora Betel, que tem por tema Pentateuco, Aliança de Deus com uma Nação Sacerdotal. E a lição de hoje é a lição de número 4, que traz por título A Corrupção do Ser Humano. O texto de referência está em Gênesis, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. O versículo do dia diz assim: A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Gênesis, capítulo 6, do verso 11 a 12. A verdade aplicada diz ainda que, apesar de vivermos em um mundo corrompido, é possível viver segundo os padrões bíblicos. Isso é verdade. A gente sabe que não é fácil, mas não é impossível, ok, meus amados irmãos? Tanto é que Noé, vivendo no meio daquela geração corrompida, ele conseguiu sobressair de tal forma que Deus o escolheu para dar continuidade a uma nova geração. Louvado seja o nome do Senhor. Os objetivos da lição de hoje, primeiro é analisar o dilúvio e suas implicações. Segundo, pontuar o que representa a Torre de Babel. E terceiro, perceber os pecados que levaram à destruição de Sodoma e Gomorra. A nossa oração hoje é para que, diante da corrupção que existe generalizada no mundo, possamos estar firmes diante dos padrões da palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, a introdução vem dizendo que no livro de Gênesis, observamos que em 3 momentos distintos da história, Deus interveio com juízo e castigo para frear as ambições e corrupções que dominavam o coração do homem. Então, 3 vezes o Senhor precisou intervir no planeta Terra. E nós vamos estar estudando e conhecendo esses 3 momentos distintos, para que Deus colocasse o freio necessário para que o pecado não dominasse da forma que tem dominado. O ponto-chave vem dizendo aqui que somente uma vida de temor, observância às Escrituras sagradas e intimidade com Deus guardará o nosso coração da corrupção do mundo. Somente uma vida de temor. Temor aqui, irmãos, é respeito, é um respeito filial. Temei ao Senhor. Essa expressão, ou essa frase não é ter medo no sentido de pavor, não. Mas temer aqui é respeitar o Senhor. É lembrarmos da aliança que fizemos com o Senhor. Saber que o Senhor, Ele é fiel e verdadeiro. E que Ele jamais vai trair a nossa confiança. Nós traímos a confiança do Senhor, mas Ele se mantém fiel. Louvado seja o nome do Senhor. E quando a gente tem e segue uma vida de temor a Deus, observando as Escrituras, guardando os seus mandamentos, nós passamos a ter intimidade com Deus. E assim Deus vai guardar os nossos corações da corrupção, do engano e de todas as coisas que existem neste mundo corrompido. Primeiro ponto aqui, para fundamentar o que a introdução está dizendo, o primeiro ponto é Noé e o dilúvio. Nós vemos aqui que o primeiro episódio que retrata a degradação da humanidade está em Gênesis, lá no capítulo 6. No meio de uma geração perversa e corrompida, Noé acha graça diante dos olhos do Eterno e, em obediência a Deus, faz a maior embarcação daquela época. Os historiadores, eles afirmam que naquela época não era comum chuva sobre a terra. E o mar estava, segundo os historiadores, a mais de 700 quilômetros. Então veja que Noé, além de ser o pregoeiro da verdade, por 120 anos, conforme as Escrituras preceitua, ele foi tido como louco, porque construir uma embarcação daquela envergadura, num lugar aonde nem rio tinha, então isso era algo realmente fora do comum. E por isso as pessoas zombavam dele, faziam chacota e tudo mais. No entanto, Noé, ele conseguiu sobreviver diante de toda essa situação, das críticas, dos escárnios, da zombaria, e ele cumpriu à risca tudo que Deus determinou. Um dia, porém, as coisas mudaram. O Senhor disse para Noé entrar na arca, enviou um casal de cada animal
né, de cada ser vivente que existia na natureza e colocou dentro da arca. De repente começou a trovejar, relâmpagos, o céu se fechou e começou a chover. Mas não foi só isso. Além da chuva vir, né, com abundância, o Senhor diz através da sua palavra que as comportas da terra foram abertas. Ou seja, começou a haver minas, né, a água jorrar da própria terra. E isso fez com que aquela embarcação, ela começasse num determinado momento a flutuar. E todas aquelas pessoas que zombaram, que criticaram, que escarneceram de Noé, se afogaram. Morreu. Há também aqueles que digam que esse dilúvio aconteceu apenas ali naquela região do Oriente Médio. Mas as Escrituras afirmam que todos os montes, todas as montanhas foram cobertas pelas águas do dilúvio. E há relatos, né, e estudos de pesquisas que em vários pontos do planeta foram encontrados vestígios de algo que aconteceu no tempo passado. Então, meus amados irmãos, hoje não é diferente. O mundo, como o próprio Senhor disse, que não ia ser mais destruído pela água, e para isso colocou o arco-íris, né, ou o arco, né, para que toda vez que houvesse um tempo nublado, uma formação de chuva, ele aparecesse e ali Deus se lembrar da aliança que tinha feito com o homem, de não destruí-los mais com as águas do dilúvio. Hoje nós temos a salvação por intermédio do Senhor Jesus Cristo, que se tornou o nosso Salvador e mediador entre Deus e o homem. Louvado seja Deus. No ponto 1, nós vemos aqui uma das interpretações afirmam que os filhos de Deus, descendentes de Sete, e as filhas dos homens, descendentes de Caim, se casaram e deram origem aos gigantes, conforme registra Gênesis capítulo 6, do verso 1 a 4. A união dos piedosos de Sete com as mulheres incrédulas da descendência de Caim foi motivada pela atração física, e isso começou a corromper o coração dos homens a ponto de sua maldade multiplicar e agir com violência. Através destes casamentos mistos, a terra se encheu de imoralidade e os homens não cumpriram mais as normas espirituais de Deus. Sempre existiram duas descendências, a que serve a Deus e a que não serve. E não podemos permitir que nossos desejos e ambições falem mais alto que a voz de Deus em nosso ser. Deus exige separação e exclusividade. Então, um dos pontos primordiais para a queda ou para o aumento da corrupção, do pecado, da degradação moral, da violência, da prostituição e de tudo mais que abomina a Deus, se deu por conta do casamento misto. Então nós vemos aí as duas descendências, a descendência de Sete, né, e a descendência de Caim, ímpios, né, porque Caim foi um ímpio. Ele se tornou ímpio, matou seu irmão e automaticamente uma pessoa que viveu longe de Deus. Mas nós vemos nos relatos bíblicos que os filhos de Deus, que muitas vezes alguém interpreta como sendo anjos, mas não é anjo, irmãos, porque conforme Jesus disse, anjo não casa e nem se dão a casamento, tá entendendo? Então, os filhos de Deus aqui é a descendência de Sete. Louvado seja o nome do Senhor. Eles começaram a olhar para as filhas dos homens. Esses homens eram a descendência de Caim. E viram que essas mulheres eram mulheres formosas. E começaram a contrair matrimônio com essas mulheres. Mas essas mulheres não tinham o temor de Deus. É por isso que nós temos conselhos no Novo Testamento, através do apóstolo Paulo, quanto do casamento entre luz e treva. E a pergunta é, que comunhão tem a luz com as trevas? Nós sabemos que não tem nenhuma. Então, muitas vezes, moças têm abandonado a igreja para se casar com alguém que é ímpio, alguém que não tem temor de Deus. E temos visto na prática que o resultado é triste, né? É dramático. Por isso, o conselho bíblico é que o moço crente, a moça crente precisa casar em Deus, ou seja, tem que estar na direção do Senhor, tem que pedir a Deus o companheiro, a companheira adequada, porque Deus sabe e Ele prepara.
Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos andar por vista, não podemos nos assemelhar a esses filhos de Sete, porque com isso eles causaram grandes problemas, e a destruição da terra foi provocada por conta desta imoralidade, né? Veio a partir daí, desses casamentos mistos, vieram gigantes, né? Se tornaram valentes na terra, mas isso não era o que Deus tinha para o seu povo. Outra coisa, no segundo ponto, nós vemos Noé como pregoeiro da justiça. Apesar da corrupção da humanidade, ao longo da história, houveram homens e mulheres que viveram em obediência às ordenanças divinas. Na geração diluviana, por exemplo, Noé e sua família. O texto sagrado diz que Noé achou graça diante de Deus, era reto em sua geração e andava com Deus, conforme Gênesis capítulo 6, verso de 8 a 9. Noé é um exemplo do servo convicto de seu pacto com Deus. Mesmo que todos se curvem aos ditames do mundo, ele permaneceu fiel a Deus e à sua palavra. Infelizmente, vivemos numa geração quando muitos têm se curvado a Mamon, aos desejos e prazeres da carne e etc. Mas convém salientar que Deus nos chamou para viver uma vida de santidade e resplandecer como astros do mundo. Filipenses capítulo 2, versículo de número 15. Então nós vemos aí que, como já dissemos a princípio, foram necessários 120 anos para que Noé concluísse a construção daquela arca. E durante esse período, ele foi um pregoeiro do Evangelho. Convidou os seus compatriotas a mudar de caminho, a mudar de atitude, se voltarem para Deus. Mas o povo não deu ouvido. Como já disse a princípio, criticaram, zombaram, chamaram de louco, principalmente por conta da construção que ele estava executando ali, né? Aquela construção da arca. Meus amados irmãos, mas aqui está a prova. Noé se torna um exemplo para nós, a igreja do Senhor, neste século 21. Isso prova de que nós podemos absolutamente sermos diferentes do mundo. Nós podemos viver em meio a uma geração corrompida sem se corromper, sem dar vazão ao desejo da carne. Numa lição anterior nós falamos que nós temos que lidar com a natureza pecaminosa. A natureza carnal, ela está em nós, mas quando nós temos convicção daquilo que abraçamos, da fé que exercemos, nós sabemos que o nosso compromisso é com Deus e que Deus tem um compromisso conosco e que nós aqui nada mais, nada menos somos do que estrangeiros nesse planeta. Nessa dimensão nós estamos de passagem, porque a nossa morada não é aqui, a nossa cidade não é aqui. O apóstolo Paulo diz que nós precisamos ter a nossa mente voltada às coisas de cima. Aleluia. Nós precisamos pensar na nossa casa celestial, nos bens que o Senhor tem reservado para nós ali, e não ocupar a nossa mente com as coisas mundanas, com as coisas que perecem, porque aqui nós somos peregrinos e forasteiros. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E outro ponto que nós precisamos salientar é que Deus nos chamou para viver uma vida de santidade. Essa vida de santidade, irmãos, é uma vida separada do pecado, uma vida separada da imoralidade, uma vida separada do adultério, da prostituição, do engano, da mentira, da inveja e de tudo que não presta, porque tudo isso, irmão, é coisa maligna, não vem de Deus, porque nós já fomos comprados por bom preço, nós já fomos resgatados por Jesus Cristo e agora nós somos nova criatura, somos verdadeiros cidadãos dos céus. Estamos ainda num corpo pecaminoso, mas como Paulo diz, eu já não vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que você está vivendo agora, você tem que viver de maneira que agrade a Deus em todos os sentidos, porque desta forma não perderemos a comunhão com o Senhor e muito menos a comunhão com o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Um outro ponto vem falando aqui sobre o episódio da Torre de Babel. Nós vemos aqui que o episódio da Torre de Babel nos mostra a ambição humana,
ao intentar construir uma torre que tocasse os céus, motivados pela exaltação pessoal e pelo culto ao poder. Deus não quis destruir estes habitantes, mas os espalhou ao confundir a língua de todos os homens. Meus amados irmãos, até hoje as pessoas estão tentando construir as suas torres de Babel. Eles estão vivendo uma vida toda errada, toda desmantelada, mas eles querem de todas as formas agradar a Deus, fazer alguma coisa para Deus. Nós vemos que através da Torre de Babel eles pretendiam chegar ao céu, né? Então veja só a ousadia. Então Deus poderia perfeitamente ter destruído aquele povo, mas Deus não o destrói, mas traz sobre eles uma confusão de línguas e espalha a eles pela terra. E assim aquele intento foi cancelado. Eles não tiveram como prosseguir com aquele trabalho. Veja, né? O termo Babel significa confusão, mas originalmente queria dizer porta de Deus. A construção da torre fora feita pelos descendentes de Noé, que primeiramente queriam permanecer unidos em um só lugar, enquanto o projeto de Deus era povoar a terra, conforme está registrado em Gênesis, capítulo 9, do versículo 1, e depois capítulo 11, verso 4. Então, eles estavam querendo mudar uma ordenança de Deus. Quando nós vemos no princípio, o Senhor disse a Adão e Eva: crescei, multiplicai e enchei a terra. Aquela geração, ela foi destruída, sobrou Noé. Então Noé tinha agora o dever de se multiplicar e povoar a terra, como está escrito aqui no capítulo 9 de Gênesis e capítulo 11 de Gênesis. Então nós vemos que a intenção daquele povo era permanecer unidos, melhor dizendo, como uma grande aldeia, né? Um grande grupo. E ali, construindo aquela torre, eles teriam acesso a Deus, né? Voltaria, talvez na mente deles, eles voltariam a ter o privilégio que Adão no início teve, porque eles eram conhecedores da história, tá certo? Então eles falaram: nós vamos construir uma torre, essa torre deve chegar ao céu, ou o mais próximo possível, e assim nós vamos manter comunhão com Deus. Porém, não era essa a intenção de Deus. A intenção de Deus é que ele se multiplicasse e povoasse a terra. E por conta disso, conforme vimos aqui no texto, né, no comentário, eles foram dispersados pela terra e agora cada um falando um idioma diferente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Um outro motivo era a exaltação pessoal, querendo estabelecer como o centro do poder humano, e em terceiro lugar, estavam excluindo Deus de seus projetos, pois queriam glorificar seu próprio nome. Fica evidente a insensatez humana, a ambição pelo poder e pela fama, características bem comuns de nossa época. Que Deus venha nos guardar da sedução dos projetos puramente humanos, que venhamos reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. Porque esses projetos humanistas, irmãos, eles não levam a Deus em consideração. A glorificação é para o próprio homem. Em lições de outros trimestres, até mesmo aí da CPAD, nós temos lições que vêm abordar sobre esse tema do humanismo, o que ele é, o que ele representa, o que ele provoca. Então, quando a gente olha para a sociedade atual, né, desse chamado pós-modernidade, nós vamos ver que as pessoas que não querem compromisso com Deus, elas são humanistas, porque elas trabalham em prol do ser humano, em prol de si mesma, né? Elas querem se auto-glorificar em tudo o que fazem. Então, meus amados irmãos, era o que acontecia ali na construção da Torre de Babel. Era a exaltação pessoal. Eles estavam ali estabelecendo um centro do poder humano. Eles queriam a autoglorificação. E Deus não dá a sua glória para ninguém. Então, louvado seja Deus, que quando nós entendemos isso, nós tributamos louvores, glórias e honra ao nosso Deus, pois somente Ele é digno de toda honra e de toda glória. Um outro ponto é sobre a confusão das línguas e a divisão do povo. Então Deus, Ele faz isso acontecer, Ele provoca essa divisão, trazendo um idioma diferente para cada pessoa, para que eles não entendesse, né? Inclusive, quando criança, eu já ouvi as histórias, né, acerca da Torre de Babel, e muito se dizia que diante daquela confusão de línguas ali, então quem estava lá em cima
dizia assim, olha, manda subir tijolo. E aí chegava lá embaixo, as pessoas não entendiam nada, aí subia água. Ou então subia a massa, né? Outra hora pedia massa, subia tijolo. Então, isso com certeza é uma história de Trancoso, mas o que nós temos biblicamente falando é que a partir do momento em que eles começam a ter aquela confusão e ninguém está entendendo ninguém, eles automaticamente se separam e cada um vai para um lado. É o que a Bíblia nos mostra. Então vemos, né, que se podemos dizer em um concílio da Trindade, esta é a segunda vez que vemos a expressão no plural se referindo a Deus. Eia, desçamos e confundamos. Gênesis capítulo 11, verso 7. A primeira vez foi na criação do homem e agora para intervir nos projetos humanos, frustrando o seu orgulho e os espalhando na face da terra. Naquele momento, Deus confunde a língua dos homens e eles não se entendiam, mas de modo que a construção cessou. Houve momentos na história da humanidade que foi necessário haver uma intervenção divina para nos recolocar na direção certa. Então Deus fez isso propositalmente para que o seu desejo, a sua vontade fosse cumprida e estabelecida, que era a povoação da terra novamente. Meus amados irmãos, e no terceiro tópico nós vemos aqui a destruição de Sodoma e Gomorra, um outro ponto que Deus interviu na história da humanidade. Um dos quadros mais terríveis do Antigo Testamento é justamente a destruição de Sodoma e Gomorra, onde Deus destrói literalmente as duas cidades com fogo e enxofre, pois seus pecados eram abomináveis ao Senhor. Agora, vejamos, eu já tive a oportunidade de ouvir de alguns pregadores, grandes pregadores, do Evangelho, a expressão, esse mundo o qual estamos vivendo já fede nas narinas do Senhor. Deus já não suporta mais a podridão, a violência, o pecado, a degradação moral. E se por tão pouco Deus destruiu Sodoma e Gomorra, por que Deus ainda não destruiu esse planeta? Pois a cada dia que passa fica pior. Eu já ouvi isso algumas vezes. Deus não destruiu esse planeta e eu acredito que isso é verdade, é verdadeiro. O pecado, a iniquidade, a imoralidade e tudo que não presta tomou um rumo sem precedentes. Mas por que será que não veio ainda a destruição? Porque a igreja do Senhor está aqui ainda. O Espírito do Senhor, com a igreja, está ainda aqui na terra. Mas no momento em que a igreja sair da terra, que o Espírito Santo do Senhor levar a igreja ao encontro do Senhor nos ares, conforme está escrito, então, irmão, a coisa vai desgringolar. E aí o caos vai ser tremendo. Mas enquanto a igreja estiver aqui, ainda existe um freio. As coisas ainda vão ficar pior do que está. Mas a igreja do Senhor está na terra. E essas coisas só vão realmente acontecer, descambar de vez, quando a igreja sair daqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma das características de Sodoma é que quando Abraão se separou de seu sobrinho Ló, é interessante notar que Ló escolhe as campinas e que a Bíblia diz que aos olhos humanos parecia o jardim de Deus, conforme está registrado ali em Gênesis capítulo 13, verso 10. Mas diferentemente dos primeiros habitantes do Éden, o povo de Sodoma e Gomorra era pecador contumaz. Os homens praticavam todo tipo de pecado, a ponto de querer ter relações sexuais com visitantes, que nesse caso eram os anjos que vieram visitar Ló naquele momento, por meio da intercessão de Abraão diante de Deus. E eles queriam de todas as formas que Ló colocasse aqueles homens para fora, para que eles abusassem sexualmente daqueles dois anjos. Ló, ele diz assim, olha, eu tenho duas filhas virgens, eu vou tirá-las para fora e vocês podem fazer com elas o que vocês quiserem, mas não façam isso com os meus visitantes. E eles não queremos saber das suas filhas, põe esses dois homens para fora, nós queremos eles. Então, a gente, diante do que a Bíblia mostra, a gente pode imaginar que ali a coisa tinha realmente saído fora de todo o controle. Então Deus desce para destruir aquela cidade. E aí nós vemos a intercessão de Abraão por Ló,
E ele começa com 50 e vai diminuindo. E na verdade, irmão, quando chega no final de tudo, nós vemos que nem 10 justos havia ali na cidade. Mas Deus liberta Ló. Manda ali os seus servos, os 2 anjos, para libertar Ló. Tirar do meio daquela corrupção total. Infelizmente, na saída, a mulher de Ló resolve olhar para trás e se transforma numa estátua de sal. O que isso serve para nós? Qual é a lição prática que podemos tirar disso? É que nós precisamos, vivendo nesse mundo que talvez por alguns seja considerado uma Sodoma e Gomorra, nós precisamos continuar olhando para Jesus, pois Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Nós não podemos, em hipótese alguma, olhar para trás, pois Paulo diz que deixando as coisas que para trás ficam, devemos avançar para o alvo. Então, o nosso alvo é o céu, o nosso alvo é o paraíso, o nosso alvo é as mansões celestiais. Então, irmãos, hoje estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Ele é o nosso guia, ele é o nosso ajudador. Jesus enviou o Espírito Santo para que ele ficasse conosco para sempre e nos orientasse em todas as coisas. Portanto, nós não podemos olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas olhar somente para Jesus, pois ele é o autor e consumador da nossa fé. Este é o caminho. Andai por ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Temos ainda um outro ponto importante. Sodoma e Gomorra é um exemplo claro do que Deus efetua, de que Deus efetua o seu juízo sobre aqueles que vivem uma vida dissoluta, que corrompem os pactos e mandamentos de Deus. Houve chuva de enxofre e fogo, dizimando as 2 cidades. Apenas Ló e suas filhas foram salvos. Jesus, em seu sermão profético, disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Lucas capítulo 17, verso 32. A mulher de Ló estava com o coração preso numa cidade condenada por Deus e por isso se tornou em uma estátua de sal, conforme registra Gênesis 19, 26. Que Deus nos ajude a não colocar o nosso coração em coisas proibidas e condenadas pelo próprio Deus. Deus pode até amar o pecador, mas não tolera o pecado. E essa é uma grande verdade. Precisamos ter cuidado para que o nosso coração não se sobrecarregue com as coisas, materiais, com as coisas desta vida. Que nós possamos, irmãos, ser fiéis ao Senhor, à sua palavra, pois, como diz muito bem as Escrituras, a nossa morada não é aqui, a nossa cidade não é aqui, a nossa cidade está no céu, de onde aguardamos o Salvador, o nosso Redentor. Portanto, meus amados irmãos, aqui temos esses exemplos de destruição total por Deus, de pessoas que preferiram andar na prática do pecado, da imoralidade, não deram ouvido à voz do Senhor e pereceram. Não será diferente nessa geração. Nós temos hoje uma geração corrompida, aonde muitos têm valorizado o eu, tem valorizado aquilo que ele é, o egocentrismo, o ego, a luxúria e tantas coisas, tem vivido disso. Mas vai chegar um dia em que todos se apresentarão diante do Senhor. E o interessante é que naquele dia ninguém vai poder reclamar, dizer que é inocente, que não sabia, que nunca ouviu, porque quando Deus deu ao homem o direito de escolha, o chamado livre-arbítrio, então Deus concede ao homem esta condição para que ele amanhã depois não venha reclamar de que ele não teve a oportunidade de mudar de caminho. Então o evangelho está sendo pregado, a igreja do Senhor está tendo a oportunidade de conhecer a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, para que não venha em nenhum momento se encontrar com as virgens loucas que tinham azeite na lâmpada, mas não tinha reserva. E nós não sabemos a hora que o noivo vai chegar. O noivo pode chegar a qualquer momento. Naquele caso de Mateus 25, o noivo chega à meia-noite. Elas estavam tosquenejando, ou seja, estavam dormindo ou cochilando. Mas alguém grita: eis o noivo está chegando.
e elas imediatamente acordaram, todas acordaram, não só as prudentes, como as imprudentes também. Mas viram que as lamparinas estavam se apagando, e as que tinham reserva nas vasilhas, carregaram as suas lamparinas, e o fogo voltou a clarear normalmente. Mas aquelas que não tinham reserva, diz o texto sagrado, que elas não tinham o que fazer. Algumas, as lamparinas já estavam apagadas, só fumaçando. Precisava de azeite da lamparina. Elas resolveram pedir emprestado. Irmãos, a salvação é individual. É isso que nós temos que ter em mente. A salvação, ela é individual. Por mais que eu ame o meu filho, a minha esposa, você é mulher, ame o seu marido, o seu pai, a sua mãe, os seus familiares, você não vai poder fazer nada por eles, porque a salvação é individual. Esse azeite você precisa ter de reserva na vasilha. Louvado seja o nome do Senhor. O resultado é que, aconselhada pelas prudentes, elas foram comprar e elas voltaram com o azeite nas vasilhas. No entanto, a porta tinha se fechado. E aí está o perigo. Nós precisamos estar preparados hoje, porque nós não sabemos que hora vem o noivo. E na hora que ele vier, na hora que ouvirmos o som da trombeta, nós precisamos estar preparados para o encontro com o Senhor. Aqueles que têm brincado de ser crente, têm se tornado um crente nominal, um mero religioso, um frequentador de religião ou de organização religiosa, que não tem levado a sério o cristianismo e nem uma comunhão real com Deus, essa pessoa se torna um forte candidato a ficar aqui e sofrer as consequências na grande tribulação. Por isso é tempo de despertarmos do sono, como diz o apóstolo Paulo, porque a nossa salvação, ela está mais próxima de nós do que quando aceitamos a fé. E dito isso, queremos concluir dizendo que o juízo de Deus sobre os homens nos revela o seu poder e domínio sobre a terra, agindo em momentos específicos, mostrando ao homem que ele detém o poder e o controle de todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Meus amados irmãos, chegamos ao final desta lição. Agradecemos a Deus pela oportunidade de poder estar com você mais uma vez e agradecendo aí pelos likes que você tem dado, porque isso tem sido um incentivo para que a plataforma do YouTube veja que vocês estão gostando, e por estarem gostando, vocês têm dado esse like, e com isso eles divulgam esse trabalho, leva para mais pessoas. E o nosso intuito, irmãos, é exatamente isso, é alcançar o maior número de pessoas através desse trabalho que Deus tem colocado em nossas mãos. Agradeço a você que é inscrito no canal, quero pedir ao irmão que continue compartilhando esses vídeos com outras pessoas, não esqueça de ativar o sininho de notificação, e você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, venha fazer parte desta família. Semanalmente estamos aqui trazendo uma lição da Escola Bíblica Dominical, e com certeza o Espírito Santo tem orientado a muitos irmãos e mostrado as verdades das Escrituras, porque aqui temos um tempo relativamente bom para podermos explanar toda a lição. Muitas das vezes, na escola dominical, na igreja, no templo, o tempo é muito resumido, então muita coisa fica para trás. Mas aqui a gente tem aí tido um tempo aí de 45 minutos, até muitas vezes 1 hora, e se os irmãos tiverem o cuidado de acompanhar, com certeza os irmãos vão estar alcançando aí um conhecimento mais aprofundado acerca das coisas de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até uma próxima oportunidade, se Ele assim nos der.